Bom, Décio, obrigado pela disponibilidade da gente poder conversar um pouquinho aqui. E se você puder se apresentar para quem ainda não te conhece, como é que é a sua jornada aí dentro da área da medicina e do espiritismo? Eu que agradeço, Leandro, pelo convite. Eu tive uma experiência diferente, né? Quer dizer, eu não era espírita, eu cresci em uma família católica, eu acreditava em Deus, mas tinha muitas dificuldades com a Igreja Católica. Uhum. Eu já era formado médico, já tinha feito minha especialidade e tudo, estava já começando a minha pós-graduação. E com o desencarne da minha avó e algumas coisas que estavam acontecendo na minha vida, eu comecei a questionar uma Uhum. série de elementos, né, que estavam na minha cabeça e que eu não tinha uma resposta. Eu tenho até hoje dois grandes amigos, né? Você conhece os dois, o Fernando Guimarães e a Tereza Cristina Or, que me apresentaram a doutrina. E eu lembro que a Teresa me deu o Nosso Lar para ler, eu achei interessante. Já começou bem ali, né? Comecei com o Nosso Lar, depois ela falou assim: olha, se quiser saber o mesmo que é a doutrina, você tem que ler o Livro dos Espíritos. Uhum. E eu comprei e comecei a ler num dia e não consegui parar. No outro dia eu tinha descoberto que eu era espírita, Só não sabia, né? só não sabia. E eu posso dividir minha vida entre antes e depois disso. Aí eu comecei a frequentar, depois que eu terminei de ler o livro, eu falei, olha, eu preciso de mais, né? Não, nós estamos fundando a Associação Médico Espírita da Baixada Santista. Você não quer participar? Eu falei, eu quero. Bora. Então eu digo que a primeira vez que eu entrei num centro espírita na minha vida foi para fazer palestra. Eu nunca tinha ido. E eu aprendi sobre o espiritismo e fui lendo as obras básicas dentro da Associação Médico Espírita. Então, eu já entrei para o espiritismo pela porta da AME. Uhum. A AME sempre foi Uma uma referência ali. referência para mim. E aquilo trouxe, primeiro, mudanças importantes na minha vida, na forma de eu ver a vida, a morte, a dor, o sofrimento. E depois teve um desdobramento muito grande na minha atuação como médico. E cirurgião no aparelho digestivo, né? Eu, na época, eu sou cirurgião, eu parei de operar agora, mas eu operei durante mais de 25 anos. E aquilo foi reformando a minha maneira de ver o mundo, de ver a minha profissão, a minha tarefa diante dos Uhum. pacientes, que era que eu tinha que fazer. E mudou muita coisa, né? Muita coisa. Aí eu comecei a estudar sobre esse assunto. E a própria AME Baixada Santista, que depois virou AME Santos, né? Ela foi me trazendo demandas. E eu fui estudando pelas demandas e comecei a me embranhar na área da fisiologia. Eu era professor de fisiologia, né? Dentro da faculdade de fisioterapia, de biologia, lá no Santa Cecília, em Santos. E aquilo eu fui fazendo a conexão entre o que eu sabia de fisiologia e o que eu estava descobrindo ali com o Espiritismo, especialmente a obra do André Luiz. E aí o golpe de misericórdia foi conhecer a doutora Marlene. Aí não tem volta, Aí não né? teve volta. Assim, eu me hipnotizei com ela, assim. Uhum. Eu lembro que a primeira vez que eu assisti, ela foi para Santos para fazer uma palestra para gente, pela AME Baixada Santista. Depois nós saímos para almoçar e eu fiz questão de sentar perto para ficar ouvindo ela, né? E ela me intimidava no começo, eu ficava intimidado perto dela, porque acho que de alguma maneira eu via o tamanho daquele espírito, né? E de lá para cá parece que foi uma piscada de olhos, né? Uhum. É, as coisas foram acontecendo. Eu fui estudando, comecei a escrever por orientação do José Nilson, que era o presidente da associação E lá. até fazer um parêntese aqui, né? No seu primeiro livro, né, que eu até tive acesso do Fisiologia Transdimensional, eu Uhum. acho que ali respondia muitas perguntas e muitas dúvidas que eu acho que você mesmo foi construindo na Sim, sua jornada de estudo, né? exatamente. Aquele livro foi quando o Santa Cecília, a Universidade de Santa Cecília abriu as portas para a AME, a gente começou um curso que tem até hoje. Uhum. Naquela época chamava Bases da Integração Cérebro, Mente, Corpo e Espírito, né? Agora é a cirurgia, cirurgia.
O curso chama Saúde e Espiritualidade, né? É um curso de extensão universitária. E o José Nilson me deu o tema de fisiologia. E a hora que a gente terminou o primeiro curso, que foi de 1 ano, ele falou assim, agora você pega esse conteúdo e escreve o livro. E foi exatamente o que você falou, quer dizer, era eu procurando as respostas para as minhas perguntas e que eu fui colecionando essas respostas, transformando aquilo em conteúdo que eu punha na aula. Na aula vinham perguntas que ainda enriqueciam esse conteúdo e eu fui escrevendo e lancei o Fisiologia Transdimensional, né? Também foi um livro que eu escrevi para mim. Quem que vai ler um livro que chama Fisiologia Transdimensional, né? E esse livro, ele evoluiu ao longo dos anos. Eu acabei de escrever ele em 1999 e depois eu lancei agora o Alma, Corpo Físico, está na 2ª edição, que é a evolução desse primeiro livro. Quer dizer, é aquele livro amadurecido, já com muita coisa estruturada, de uma maneira muito mais, com raízes mais profundas, né? Então, é um livro que eu olho para ele e eu me sinto em paz, assim. Eu acho que eu construí aquilo que deu para eu fazer. É interessante porque ali você consegue encontrar uma série de fundamentos, né, princípios que ajudam a ter uma compreensão maior sobre essa integração mente-corpo-espírito. Né? Exatamente. Porque eu tenho essa coisa que eu sempre tive, que o Espiritismo me deu esse espaço, de que não tem milagre, não existe sobrenatural, que tudo é criação divina. Então, se tudo é criação divina, tudo está dentro das leis divinas. E as leis divinas, para mim, sempre foram as leis universais. Sim. As leis da biologia são leis universais. Já estão contidas. Estão ali. E eu preciso entender esse processo da encarnação, da desencarnação, da reencarnação, da transdimensionalidade do ser, a partir do que eu sei. É pouco, mas tem que caber ali, não é? E aí aquilo foi dando uma gordura para começar a pensar em coisas mais complexas, né? E aí eu encontrei na obra do André Luiz um direcionamento para isso. Acho que tudo que eu escrevo ali saiu do André Luiz, né? Até algumas aventuras que eu me arrisco a criar alguma teoria, alguma possibilidade, saiu de lá. Quer dizer, não é nada original, né? É alguma coisa assim, é um apanhado que eu procurei colocar dentro de uma ordem lógica de acordo com o conhecimento científico já estabelecido. E acho que é a minha contribuição, né? Agora, quando a gente traz toda essa reflexão, né, e o tema do MEDNESP 2025, do servir para curar-se, como é que a gente faz essa conexão de uma coisa com a outra? Então, é interessante essa sua pergunta, porque assim, no final das contas, a gente vai perceber que essa coisa de ser bom, de fazer o bem, de lutar para servir o outro, não tem nada de altruísta. É bem egoísta, porque é o único jeito de você ficar bem. Não tem outro caminho. Eu falo que é a pegadinha de Deus, né? Querendo ou não, você está ali. Ele fez a gente tão egoísta que no final, para a gente conseguir se sentir bem, a gente vai descobrir que o único caminho é o altruísmo. Que eu não tenho como ser feliz se eu não tiver a oportunidade de ajudar as outras pessoas a serem felizes. Então, esse daí é o servir para curar-se. Quer dizer, ou eu faço isso, ou eu vou continuar correndo atrás do rabo, né? Eu vou continuar nesse mundinho, reclamando dos outros, pelo que eles não fazem por mim, ou porque eu acho que eles deveriam fazer e não fazem, enquanto eu não faço nada pelo outro. Eu acho que aí a gente esbarra naquela questão da coragem que é necessária para nós assumirmos essa autorresponsabilidade. A autonomia. Perfeito. Né? Eu não precisar que ninguém me diga o que é certo, eu já sei. Eu não precisar que ninguém me vigie, porque eu só vou fazer o certo porque eu sei que é o certo. Né? Me parece meio óbvio isso hoje, mas não é, né? Ao contrário, cada vez o óbvio fica mais distante da realidade. Parece que assim, que a gente está inventando alguma coisa, mas não é. Quer dizer, você fazer o certo e ser bom é o caminho da sua serenidade e seu bem-estar. Então, se você pretende isso para a sua vida, não tem outra forma.
Agora, você tem que esgotar os caminhos, sabe? Uhum. Para chegar nessa conclusão, você precisa ir esgotando os caminhos. E mesmo que você conclua, que é o meu caso, por exemplo, eu concluí que essa é a verdade. Tá, tranquilo. Mas eu faço. Vamos para a hora da prova A mesmo. prática, eu faço isso. Não. É uma jornada, né? É. Porque a gente mesmo, eu acho que passa por aquelas etapas, né? Eu não sei, depois eu sei, mas não pratico, aí eu sei, pratico de vez em quando, até que isso se automatize um pouco mais. Eu tenho uma coisa que eu falo em palestra que o pessoal dá risada. Se você está passando na rua e tem um filhotinho de gato no meio da calçada, passa pela sua cabeça dar um chute no gato? Pô, mas como é que você pensou nisso? Pois é, eu pensei. É claro que eu não vou chutar o gato, mas eu pensei. Sim. Não era para eu ter pensado, né? Então, significa que ainda tem etapas para serem vencidas para eu finalmente entender o que está acontecendo aqui. Uhum. A minha mente, ela idealiza, ela determina, ela entende, mas a maneira como eu ajo é a maneira como eu sinto. E esse caminho daqui para cá é um caminho longo e de muito esforço. Uhum. Então aqui acontece o 1% de inspiração e aqui os 99% de transpiração. Sim. Eu acho que nós estamos nessa fase da transpiração. E eu acho que é uma jornada que a gente vai percorrendo de mudança, né? Renovação de sentimentos. Isso. É a tal da reforma íntima, né? Não tem como fugir disso. Não tem. E para reformar você tem que quebrar algumas coisas. Ninguém reforma sem destruir, né? Por isso que tem a lei da destruição, né? Nas leis do Evangelho tem a lei da destruição. Ah, mas quem é que quer destruir? Bom, quem quer construir precisa destruir. Porque tem uma outra lei que é a lei do progresso. Lei do progresso, exatamente. Você precisa substituir, não é? Tem coisas que são insubstituíveis porque elas já estão lá, já chegaram no ponto que deveriam chegar. São as verdades. Mas a nossa ignorância é infinitamente maior que a nossa consciência. Então, a gente ainda tem muita coisa, muitas ilusões para serem demolidas antes da gente conseguir construir o espaço necessário para que a verdade ocupe as nossas vidas. Né? Agora, toda essa teoria que a gente está trazendo, né, e que são reflexões profundas, como que você observa isso na prática com os pacientes? É uma via de mão dupla, né? A gente aprende tanto quanto ensina na nossa relação com os pacientes, com os filhos, com as pessoas, né? Mas não é fácil. Porque, assim, eu também, de novo, né? Eu tenho muita coisa na minha cabeça que funciona. Mas na hora que você está com um paciente às 7h30 da manhã, sendo que você acordou às 5h30, aquele paciente já é o seu 14º, 15º, e você está cansado, e ele entra e é grosseiro, ou ele entra e não segue orientação, ou ele entra contestando você, porque hoje é isso, né? Depois que teve o Dr. Google... Opa, fica um pouco mais complexo. O paciente já chega com tudo pronto, ele só quer que você assine carimbe, né? Quer dizer, quando você vai dar uma opinião, ou quando você vai contestar as convicções dele, ele muitas vezes é agressivo. E nessa hora é a hora que eu preciso de mais centramento, né? do meu conhecimento, da minha convicção, e nem sempre ela está ali. Então, tudo que você pensa, idealiza, é muito mais simples do que na hora que você coloca em prática. O que não significa que as ideias estão erradas ou que eu também não faço nada do que eu penso. Mas na medida do possível, eu vou tentando implantar isso na minha vida. É aquela musculatura que a gente vai desenvolvendo. Né? Isso. É o orar e vigiar, né? Então, faço uma precezinha antes de começar e torço para dar tudo certo. Né? É o que nos resta. Agora, a gente falando de Mednesp, eu queria que você trouxesse um pouquinho, como é que foi a tua experiência, o primeiro contato que você teve com um evento como esse? O Mednesp é uma coisa muito especial, né? Não é pouco, é muito especial. O meu primeiro Mednesp, se não me engano, foi em 91. Aquilo foi uma revolução, porque eu olhava aquele povo falando e falei assim, meu Deus, tem mais gente, né? Não estou louco sozinho. Não estou louco sozinho. Que eu falo que é o Natal, né? O Natal não é o momento em que você encontra a família. O Mednesp é o meu Natal. Pena que isso acontece de 2 em 2 anos. E é lá que eu encontro os meus irmãos, é lá que eu encontro as pessoas que estão buscando os mesmos ideais que eu,
ela encontra as pessoas que estão construindo esse edifício gigantesco que é da saúde e espiritualidade, que a AME tem uma participação gigantesca nessa construção. É nesse evento que eu percebo que faz algum sentido esses direcionamentos que eu dei para minha encarnação, sabe? Porque, como eu te disse, depois que eu conheci, que eu entrei para a Associação Médico Espírita, mudou a minha vida pessoal, mudou a minha vida profissional, mudou tudo. E eu dei um novo direcionamento para a minha carreira, para a minha vida, para as minhas coisas. E o Mednesp diz para mim, é isso mesmo, Décio, continua aí que o caminho é esse, né? Com tudo que eu já estou mais desiludido com muita coisa que aconteceu e que eu me decepcionei. A gente sempre se decepciona quando a gente cria um ideal. Expectativa, né? A gente gera uma expectativa. Eu sempre falo que a palavra expectativa vem de expectar, é olhar. O que você olha, você não participa, você só está olhando. Então, não adianta a gente expectar. Você tem que idealizar uma meta percorrer e não um processo. Isso, e correr atrás. Sabendo que pode dar certo ou não, que você pode chegar lá ou não, que talvez você precise reavaliar as suas estratégias, e assim vai. A idade traz isso para a gente, esse conhecimento, mas também traz uma certa decepção consigo mesmo e com as pessoas e as coisas que estão ao nosso redor. E isso daí eu consigo minimizar esse meu pessimismo, essa minha angústia, né? essa minha mágoa, eu consigo minimizar muito no Mednesp. Porque você vê que a minoria criativa está trabalhando, que o processo está acontecendo e que é uma designação divina. Não tem como não tem. Vai acontecer, com, sem ou apesar da gente. E eu acho que esse é um ponto legal de trazer, né? Porque nem para as pessoas se iludirem com o processo, né? De inflar o ego. Não, se não for por mim, não vai acontecer. E nem também de, olha, putz, estamos perdidos, não vai acontecer. Não é comigo isso. Né? Mas como é que eu posso, no meu dia a dia, né, plantar minha sementinha, contribuir para propagar esse ideal? Porque é o tal negócio, né? Você vai participar de uma coisa grande, e a gente está falando uma coisa muito grande, que inclusive a gente não consegue dimensionar. Os desdobramentos de um evento como esse. Exatamente. Eu acho que o Ideal Médico Espírita, com esse nome que nós demos, ele é alguma coisa universal. Sim. É alguma coisa muito grande. Você fazer parte disso e você ter a honra de colocar um tijolo nesse prédio é uma coisa especial. Entende? Então, essa sensação de pertencimento, eu acho que é muito poderosa. Eu acho que é isso que eu busco nos Mednesps, essa sensação de pertencimento. Eu pertenço a esse movimento. Mesmo que eu nunca tenha escrito nenhum livro, nunca tenha feito nenhuma palestra, mas eu estou indo, estou assistindo e estou concordando, estou contribuindo. Eu paguei o meu ingresso, eu ajudei esse pessoal a estar aqui. Eu estou aqui dividindo esse conhecimento. Eu vou poder participar, levar esse conhecimento para outras pessoas. Então, isso é fazer parte. Você não precisa ser orador, você não precisa ser autor de livro, você não precisa participar de uma AME, você não precisa ser médico, você só precisa querer. Eu digo que a única coisa que é genuinamente original nossa é a vontade. De tudo que eu posso imaginar, que tem como origem o ser humano, a vontade é a única coisa que é originariamente dele. Não é um espírito que induziu, não é alguém que te deu, não é alguma coisa que você herdou, não, é genuinamente teu. Você quer e você faz porque você quer. Pronto, essa é a única energia nossa e é a única coisa que a espiritualidade pede pra gente. Sim. É a vontade. Você quer, você acredita, Sério? Você quer, você tem vontade, a gente vai te dar as ferramentas, né? Então eu acho que para quem tem essa chama lá dentro, mesmo que ela esteja meio apagadinha, talvez o Mednesp seja a oportunidade. E esse Mednesp, bom, todo Mednesp é especial, a gente sempre fala isso, mas esse Mednesp vão ser 30 anos de fundação da Associação Médico Espírita do Brasil, está voltando para São Paulo, ele tem toda uma aura, né, desse momento de transição planetária que nós estamos passando,
ele tem uma importância muito grande. Os trabalhos científicos que estão sendo publicados com autores oriundos das AMEs e que estão revolucionando o meio acadêmico. Isso é um ponto muito importante que as pessoas às vezes não têm essa dimensão. Não tem a dimensão. Porque a pessoa que está no cotidiano e que não está voltada... Porque como é que você vai saber que um artigo publicado por alguém foi publicado 180, foi citado 180 vezes? E isso, para o meio acadêmico, é algo extremamente relevante. Extremamente relevante. Então, essas notícias que dizem para a gente, olha, está acontecendo. O primeiro Mednesp, ninguém nem sabia o que era. O número de pessoas que era muito menor. O que está crescendo? O número de pessoas não é tanto o número de pessoas, mas quem são essas pessoas que estão indo lá e que realmente estão comprometidas com esse ideal, que realmente estão interessadas e têm vontade de participar da construção desse edifício aí. Eu queria que você pudesse compartilhar um pouquinho, né, dessas diversas exposições que você já fez, inclusive pela AME Brasil, mas pela AME Internacional, em outros países. Como que é esse movimento sobre saúde e espiritismo, saúde e espiritualidade nos outros países que você pôde ter a oportunidade de falar? Eu fui a primeira vez para fora do Brasil com a doutora Marlene em 2003. E de 2003 para cá, eu só não fui no ano da pandemia, né? Os outros anos todos eu fui para lá. E a conversa é a seguinte: eles ainda misturam, aqui também, espiritualidade com religião. E eles acham que uma coisa é sinônimo da outra, não é. Se puder até esclarecer para quem está assistindo, a gente acha que vale a pena. A espiritualidade é a minha necessidade e capacidade de transcendência. É aquilo que eu tenho e que eu posso... que me dá sentido para a vida, né? Essa conexão com algo para além de você. Além, né? Viktor Frankl, né? Logoterapia. Quer dizer, aquilo que eu tenho que ter um sentido para a minha vida. Alguma coisa que me faça acordar de manhã, que me dê propósito. A espiritualidade é isso. Mesmo que eu não tenha nenhuma religião, a espiritualidade me dá essa capacidade de transcender, de ter um objetivo, de continuar andando, porque existe um lugar para onde eu vou chegar. A religião é uma ferramenta que eu posso ou não usar para exercer essa espiritualidade. O grande problema da ferramenta é que ela, por mais que ela tenha sido feita com um objetivo, ela é neutra. É igual um martelo. Para que serve martelo? O martelo serve para pregar prego. Para que serve pregar prego? Para construir alguma coisa. Você pega a madeira, pega o prego, o martelo e constrói. E se eu pegar o martelo e dar na cabeça de alguém? O martelo foi ruim. Ele matou alguém. Ele foi usado não pelo propósito inicial dele, que era pregar pregos. Perfeito. Entendeu? Por isso que eu não gosto de arma de fogo. Para que a arma foi feita? Porque ela só serve para isso, para matar e destruir, né? Mas voltando, a religião, ela é uma ferramenta de exercício de transcendência e espiritualidade. Mas nós utilizamos essa ferramenta como forma de poder e hegemonia. Então, através desta ferramenta, que teve originariamente uma função de gerar a espiritualidade bem e o bom, eu criei dor, perseguição, né? Controle, o que até hoje existe. Sim. Né? Então, o europeu, ele tem uma ojeriza de religião, porque ele sofreu na pele isso. Sim. Mas essas gerações... Não, você vai para a Europa, parece que a Segunda Guerra Mundial terminou ontem. Né? Eles estão vivendo ainda os reflexos da Segunda Guerra. Até para preservar a questão da história. Exatamente. É algo que falta bastante para a gente. E a maior parte dos que estão vivos lá, teve um bisavô que passou fome. Alguém próximo que vivenciou. Então, quando a gente chega lá, a gente desvincula. A gente fala de espiritualidade. Quando a gente vai falar da religião, fala da religião como ferramenta e não como um princípio. Aí deu cola. Porque o que aconteceu? Essa cisão que eles fizeram com a religião, por conta do próprio uso indevido da ferramenta,
fez com que eles se isolassem da questão espiritual. Ficou órfão. Ficou um buraco gigante na mente e no coração deles. E quando você traz isso de volta, eles são tão gratos. Pô, o cara conseguiu arrumar um atalho para mim, encontrar a minha espiritualidade sem eu precisar passar de novo pela religião. Sim. E isso é uma coisa muito poderosa lá. E o que a gente tem feito desde 2003 para cá, já vão ser 20 anos que eu vou para lá todo ano, e o discurso é sempre o mesmo, e a gratidão que eu percebo deles é sempre a mesma. E a gente não vai falar para multidões lá também não, viu? Lugar que tem 30, 40 pessoas é multidão. Como sempre começa qualquer coisa, né? Exatamente. E aí volta a falar daquela minoria criativa que você falou. Isso. São pessoas que vão poder começar a propagar uma coisa nova. São aqueles que olham para cima, que olham para frente, que não seguem apenas o movimento de manada, né? Que onde está todo mundo indo, eu vou junto, né? Que é a base do fake news, né? Sim. É o efeito manada. Então, eu acho que isso é uma coisa um compromisso que eu assumi com a doutora e que eu vou procurar manter ele até o final dessa minha encarnação. Vamos ver se vai dar certo. Eu queria que você pudesse contribuir agora falando um pouquinho do Cérebro Triuno, né? Esse também é um livro muito importante para fundamentar uma série de conceitos que ajudam também nessa interface de saúde e espiritualidade. Se você pudesse trazer para a gente um pouquinho dessa reflexão. O Cérebro Triuno é um livro cheio de histórias, né? É um livro que são quase 600 páginas e que foram construídas a partir de 2 capítulos do Mundo Maior de André Luiz. Apenas 2 capítulos. E isso é um ponto legal da gente destacar, o quanto que os livros de André Luiz, você pode, em um capítulo, mergulhar ali e cada vez você vai sacando uma coisa nova de percepção. Exatamente. Né? Olha, eu tenho 8 livros escritos. Desses 8, pelo menos 6 são André Luiz puro. Quer dizer, são as minhas ilações a partir do que eu li do André, entendeu? E ali, a doutora Irvênia tinha já entendido que ali o Calderaro fala dos 3 andares da casa mental. A doutora Irvênia já tinha lido o trabalho de um grande neurofisiologista chamado Paul MacLean, que escreveu O Cérebro Trino. O Paul MacLean fala dos 3 andares do cérebro dentro do ponto de vista evolutivo, do cérebro reptiliano, do 2º andar, que é o paleocórtex, e do 3º andar, que é o neocórtex. E ela fez uma comparação entre o trabalho do Paul MacLean e a descrição de Calderaro e deu um match total, né? E aí, o André Luiz havia descrito isso. Nossa, quase 30 anos antes do Paul MacLean. 30 anos antes. E aí ela ficou, assim, entusiasmada com aquilo. Quando a gente publicou um artigo na Neuroendocrinology, falando sobre a glândula pineal, em que a gente pegou todas as informações que o André Luiz deu sobre a glândula pineal, e como tudo isso foi confirmado depois de meio século, ela se empolgou e ela chegou a falar com a doutora Marlene: doutora, os meninos escreveram esse artigo e tal, pensando em escrever sobre o cérebro triuno. Aí a doutora falou assim: escreve um artigo. Ela falou: mas não dá, um artigo é muito pequeno, não vai caber. Ela disse: então escreve um livro. E aí depois a doutora Marlene desencarnou. O primeiro périplo que eu fui para a Europa, sem a doutora Marlene, em 2015, fui com a doutora Irvênia. Nós estávamos em Portugal. A doutora Irvênia caiu da escada, fraturou o colo do fêmur e uma vértebra. Lá em Portugal. Antes da gente fazer a primeira palestra. Para começar bem a jornada. E naquela hora do desespero, ele falou: ai meu Deus, e agora? Como é que vai ser? Eu falei: doutora, a espiritualidade não dá ponto sem nó, né? Vai ver que é para a senhora começar o livro. Vai ter uma oportunidade agora. Aí ela pegou e falou: é isso mesmo e tal. Aí ela falou assim: Décio, eu vou escrever sobre a neuroanatomia funcional, e vou escrever sobre a obra do Calderaro, sobre o ensinamento Calderaro, comparando com o Paul MacLean. Você escreve sobre a neurofisiologia transdimensional? Eu escrevo. Eu estava escrevendo um texto sobre isso, pensando em um desdobramento da alma ao corpo físico, ou escrever um livro sobre neurofisiologia transdimensional. Eu escrevo. E aí, ela conversando com o Sérgio Lopes, o Sérgio falou: doutora, eu estava vendo como as leis morais cabem direitinho nos 3 andares, cada uma dentro do seu processo evolutivo.
Ela falou, Sérgio, então escreve a terceira parte. E nós escrevemos. Ela escrevia, mandava para mim, eu escrevia, mandava para o Sérgio, ele escrevia. Duro foi acompanhar a doutora, né, que era uma máquina de escrever. E aí o livro ficou pronto. É um livro que eu falei, ninguém vai ler. Porque um livro de neuroanatomia funcional. Mas as reflexões, os desdobramentos, né, são muito interessantes. E principalmente quando a gente faz esse link, né, que o Sérgio trouxe, né, das leis morais, né, e você começa a atrelar uma coisa a outra. Foi a cereja do bolo. O Sérgio, por isso que eu falo, a doutora Malene escreveu o quê, eu escrevi como, e o Sérgio escreveu por quê, né? O que nós estamos falando dessa estrutura? Como que faz? Como é que essa estrutura funciona? É o que eu tentei trazer na neurofisiologia. E por que isso está acontecendo? É o que o Sérgio traz na parte moral, que é uma parte filosófica, né? Que dá uma aplicabilidade para esse processo evolutivo, fazendo o que basicamente a doutrina espírita faz, juntar a ciência, a filosofia e a religião. Né? E aí a gente volta para o servir para curar-se, né? O quanto que essas leis morais acabam sendo um norteador para esse processo de autocura nosso que acontece por meio do servir. É mais ou menos por aí, né? Por aí. Toda lei é uma verdade. Toda lei divina, né? Não as leis do homem. E as verdades são imutáveis. E por mais que a gente se revolte, lute contra, tente mascará-las... Não dá para brigar contra. Não, elas continuam lá firmes e fortes. O que pode acontecer é você conseguir jogar uma cortina de fumaça que por um tempo vai enganar algumas pessoas. Né? Acho que foi o Churchill que falou isso, né? Mas não dá para se enganar todo mundo o tempo todo. Né? Então, eu acho que ali, quando eu estou percebendo essas leis e eu paro de lutar contra, deixo o meu desejo de lado, o meu egoísmo, as minhas ilusões, e eu vou atrás da verdade, essa verdade me cura, né? Porque ela me mostra o caminho da sanidade, o caminho do bem-estar. Mesmo que eu esteja num ambiente absolutamente caótico, lá dentro eu estou em paz. Eu acho que essa blindagem que o cristianismo traz para aquele que levou para dentro do coração os ensinamentos do Cristo e que vive isso, ele percebe isso. Né? Eu não consigo fazer isso o tempo todo, mas eu já consegui em alguns momentos da minha vida fazer. E é maravilhoso. Sim. Você está diante de um caos, está tudo dando errado, as pessoas todas lutando, brigando, se agredindo, mas você está em paz, mesmo lamentando aquele caos que está ao seu redor. Quer dizer, onde que eu encontrei essa blindagem, essa paz? É no ensinamento do mestre. A hora que eu consigo fazer isso, ser isso, eu encontro essa paz. Isso é a cura. Né? Essa é a cura. Eu acho que esse caminho é um caminho muito óbvio, muito reto, mas que é longo para nós. E não tem como desver aquilo que você viu, mas seguir neste caminho exige, como a gente falou agora há pouco, essa coragem, né, porque você sabe as consequências de agir e não agir, né? E aí você precisa tomar uma decisão. Não existe virtude negativa, né? Você saber a verdade e não... Tinha um professor da minha pós-graduação que ele falava, trabalho não publicado é trabalho nenhum, conhecimento não publicado é conhecimento nenhum. Eu não só preciso divulgar as verdades que eu sei que funcionam para a minha vida, como eu tenho que exemplificá-las. Né? A palavra educa, mas o exemplo arrasta. Sim. Então, e quem me ensinou a ser um exemplo foram os meus filhos. Porque quando nasce o teu filho, não adianta você falar. Né? Faço o que eu faço, mas faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Isso não existe. Não existe com criança. Não funciona. Então, eu queria que eles fossem pessoas dignas, boas. Eu precisei ser digno e bom, ou agir dessa maneira, mesmo que eu não fosse. Vivenciar para modelar. Né? Exatamente. E isso daí, eu acho que foi o grande exemplo, né?
E isso já é servir. E olha que interessante, né? Como que lá atrás a gente falou dessa parte egoísta nossa, né? Que mesmo que seja por um meio ou por outro, a gente acaba propagando o bem, né? Então, essa responsabilidade quando a gente se torna pai, mãe, né? Ou tutor de alguém, e que por ele eu vou, né, servi-lo, sendo uma pessoa melhor, porque eu quero que ele siga bons exemplos, né? Aquela história de ser, né, um homem de bem, né? Então, eu preciso me modificar para que eu possa tocá-los de um jeito diferente. Exatamente. Muitas vezes as pessoas perguntam, poxa, mas vocês falam tanto desse paradigma médico espírita, como que funciona isso no dia a dia, na prática com o paciente? Como é que a gente poderia exemplificar isso? Então, essa é uma ótima pergunta, né? Você sabe que uma vez me ligaram de um canal de TV, perguntou se eu era médico, cirurgião e espírita. Eu falei que era. Faz cirurgia espírita, então, né? eles queriam filmar eu operando. Eu falei, olha, não posso, tem o sigilo do paciente, como é que vocês vão entrar no centro cirúrgico? Não, mas você faz cirurgia espiritual? Eu falei, não, amigo, eu sou médico, cirurgião, né? Eu não faço cirurgia espiritual, eu faço cirurgia e tal. Conscientemente não, né? Conscientemente não. Então, assim, muita gente fica, bom, mas eu vou ser médico espírita, vai mudar o quê? Muda o jeito de você ver o seu irmão. Muda o jeito de você ver o seu papel como médico desse seu irmão. Isso muda. Na prática, vai depender muito de cada um de nós, que nem eu falei anteriormente. Às vezes você está naquele último paciente do último dia, que você está super cansado, num mau humor danado, com fome, com sono. Vai ser difícil você usar o que você sabe. Com certeza. Mas vai ter aquele dia em que vai chegar aquele paciente com dor na alma e que você vai conseguir reconhecer a dor dele e que você vai conseguir acolher ele porque você olhou para ele, viu a alma dele, você acolheu ele. Aquele dia vai valer por todos os milhões de dias que você falou bobagem, que você não deu atenção, sabe? Porque naquele dia você vai conseguir ajudar realmente o paciente, ele vai perceber isso e você vai se sentir muito grato por ter feito isso. Então, eu sempre falo isso, né? O que mudou profissionalmente para mim, mudou que, primeiro, que eu descobri que eu não tenho que salvar ninguém. Segundo, que a cura não passa muitas vezes pela cura do corpo. Terceiro, que de alguma maneira eu sempre posso ajudar o meu paciente, mesmo que eu não tenha uma cirurgia para fazer, um remédio para prescrever. Sempre tem uma palavra que eu posso dar, sempre tem um acolhimento que eu posso dar e que vai fazer com que ele melhore. Eu comecei a lutar para os meus pacientes morrerem curados, não para eles pararem de morrer. Porque não querer que o paciente morra é pedir para se frustrar sempre, porque todo mundo vai morrer. E esse curados na alma. Na alma, usando a definição de saúde de Emmanuel, a perfeita harmonia da alma. Então, às vezes, a doença vem para gerar a cura. E a doença física é aquela que está fazendo com que aquele paciente se transforme. E não sou eu que vou julgar, é óbvio que eu sempre vou lutar para dirimir aquela doença física. Mas a primeira coisa que tem que vir é o bem-estar psíquico, emocional e espiritual do meu paciente. Porque se esses três estiverem em paz, o resto está tudo certo. Né? Quanta gente que toma remédio, que tem um diagnóstico de uma doença e é saudável. E quanta gente que não tem CID, não tem diagnóstico e tem uma vida miserável, sofrível e com dificuldades para ele, para as pessoas que estão ao redor dele, quer dizer, é doente. Não é saudável, né? Vamos usar essa definição. Então, eu acho que o médico espírita é esse médico que olha para a alma do irmão. É um encontro de almas, né? Eu adoro aquela frase do Jung, né? Você saiba todas as técnicas, conheça todas as terapias, reconheça todos os diagnósticos, mas seja apenas uma alma humana quando você vai tocar outra alma humana, né? Nossa, acho que esse homem podia não ter feito nada na vida, só falado isso ele já merecia um prêmio Nobel, né? Porque essa é uma verdade gigantesca. Então, se eu estou numa postura de Deus, com D minúsculo, se eu estou numa postura de superioridade,
diante da pessoa que está ali pedindo o meu auxílio, eu nunca vou ser um bom médico espírita. Nunca vou ser. Por mais que eu diagnostique corretamente, que eu administre a terapia mais moderna, mais eficaz, aquele paciente está sozinho. Ele está por conta. E se eu olho para ele, vejo a alma dele, para isso acontecer, eu tenho que estar no mesmo nível que ele, que é o nível que eu estou, às vezes até menos. Às vezes a gente está diante de alguém muito maior que a gente nem sabe, nem imagina. Mas se eu estiver me equiparando a ele, eu me vejo como alma, vejo ele também como uma alma, e eu uso essa palavra irmão, muitas vezes ela parece meio piegas e meio... Mas é porque é irmão mesmo, nascido do mesmo pai, né? Se eu me colocar nessa postura, eu vou encontrar o caminho de auxílio, sabe? Vou encontrar. Às vezes eu estou diante de um paciente que eu tenho um diagnóstico de câncer avançado e não tem mais o que fazer. Às vezes eu estou diante daquele paciente que agora, que eu falo que a maior revolução da história da medicina não depende de zero tecnologia, que é a medicina paliativa, né? Sim. Quer dizer, a medicina paliativa é a medicina dizendo, eu vou olhar para a alma dele. Eu vou jogar a toalha e tentar recuperar o físico. E agora eu vou trabalhar para dar cuidado para a alma, né? Para a sua alma. A sua e a da sua família. Não é? É perfeito. Eu espero que a Cuidados Paliativos siga esse caminho do qual ele nasceu e se desenvolva. E eu acho que é o Cristo que pôs mesmo isso aí na nossa vida, sabe? Porque a essência da medicina do Cristo é o cuidado paliativo. E como é interessante o que a gente constrói ao longo da jornada, né, para que a gente possa terminar essa jornada bem consigo mesmo. Sim. É aquela história, né? Tem uma coisa muito interessante que eu ouvi uma vez do José Nilson. Uhum. Ele falou assim, Décio, quando a gente vem para a Terra, quando a gente começa a nossa caminhada, eles dão um punhado de sementes de flores na nossa mão. Se você está no meio do caminho, olha para trás e não tem nenhuma flor, é que as sementes estão todas na sua mão. É só começar a plantar. Então, assim, muitas vezes eu me pego com isso. Eu olho para trás e falo assim, pô, deixei de fazer isso, deixei de fazer aquilo. Tá, mas o que você vai fazer com isso? Uhum. Você vai só lamentar ou você vai começar a fazer? Se eu deixei de fazer isso no passado, por que eu não faço isso agora? Ah, porque agora já passou o tempo. Que tempo? Diante da eternidade, né? O tempo não existe, é uma ilusão. Não existe. Existe o espaço mental. Vou fazer. Uhum. Faça. Né? A minha sogra entrou para a faculdade de psicologia com 69 anos. Que legal. Se formou agora psicóloga. E daí? Né? Ela deu um passo adiante no processo evolutivo dela, na vida dela, nesta encarnação. Sim. E assim por diante. Eu tenho planos de voltar para o banco acadêmico, eu vou fazer 60 anos. Eu quero fazer outra faculdade, porque eu acho que o tempo não existe, existe o espaço. E se eu encontrar um espaço na minha vida para realizar esse meu sonho de fazer uma faculdade de filosofia, eu vou fazer. Entende? Então, isso daí é uma coisa que é extremamente estimulante. Sim. Não interessa quantos anos você tem nessa encarnação, não interessa o que aconteceu no teu passado. Você tem todo o seu futuro pela frente. E quando a gente fala todo o futuro, de todas as encarnações pela eternidade. Quer dizer, não tem fim. Por que você está parado? Por que você está esperando o quê? Porque na próxima você vai ter que nascer de novo, vai ter que vir para a escola de novo. E às vezes o que me ajuda é pensar assim, pô, mas se eu chegar lá de lá agora, como é que eu vou estar comigo mesmo? Então. Né? Será que eu desperdicei as oportunidades? Será que eu aproveitei as oportunidades? Né? Passar esse carão comigo mesmo não vai ser legal. Porque no fundo, quem vai estar lá para te cobrar é a sua própria consciência, não tem ninguém lá, né? Ninguém vai botar o dedo no seu nariz. Pois é. Eu brinco sempre isso, né? Quando eu fiz catolicismo, lá, o catecismo e tudo, tinha São Pedro, que era o dono da chave do céu. Quando eu morresse, eu ia passar lá e São Pedro ia abrir um livro com o meu nome para ver o que eu tinha feito de bom e de ruim, para saber se eu ia para o céu, para o inferno ou para o purgatório. Eu falo que
Eu não sei se essa é uma boa notícia, mas o Espiritismo me trouxe é que não tem São Pedro nenhum lá, não tem nenhum velhinho de barba branca e não tem nenhum livro escrito meu nome. É a minha memória, a minha lembrança do que eu fiz. E a maneira como eu lido com as minhas próprias dificuldades. O meu juiz sou eu mesmo. Por isso que Jesus falou que era para perdoar o outro como você... Não fazer para o outro que... Resolve agora, que é melhor, né? O pior, você tem que perdoar, porque você vai ser perdoado na medida em que você perdoou. Não é porque vai ter um juiz que vai olhar como você perdoa, é que você é o juiz de você mesmo. Isso é uma boa e uma péssima notícia, né? Tem os dois lados de você encarar isso. Mas eu acho que a gente tem que ter esses dois lados, sabe, Leandro? É uma balança, como tudo na vida, tem que existir um equilíbrio. Eu não posso não me cobrar de nada e deixar, eu sou assim mesmo, na próxima eu dou um jeito. E também não posso, meu Deus, porque eu não fiz isso, eu não fiz aquilo, porque a gente tem os nossos limites. E o sentimento de culpa, a gente sabe que é algo que é extremamente prejudicial para a gente, né? A culpa é filha do orgulho. Exatamente. Filha do orgulho. Exatamente. É o que eu acho que eu deveria ter feito e não fiz. É a minha dificuldade de admitir os meus limites. Ter a humildade de reconhecer Exatamente. o nosso estágio diante da humanidade. Né? E não é a falta de humildade, não. É a humildade real. É o senso de realidade que eu falo. Tá? Porque se eu faço palestra, as pessoas gostam da palestra que eu faço, vou lá e vou fazer. Mas eu não sou tão bom, não sei o quê. Não interessa se eu sou bom ou se eu sou ruim, as pessoas gostam, eu vou lá e vou fazer. Eu brinco. Está contribuindo, né? Exatamente. Eu escrevi, as pessoas gostaram, estão lendo, eu vou escrever mais, entendeu? Agora, isso significa que eu sou o máximo? Não, amigo, não sou. Eu faço um monte de bobagem, eu cometo erro pra caramba. Eu sempre me lembro da história que você conta do Divaldo falando do burrinho. Não foi o Divaldo, não. Foi o José Nilson também. Foi ele. E quando Jesus entrou em Jerusalém, que foi aclamado em Jerusalém, o burrinho achou que as palmas eram para ele, né? Então, o José Nilson falava isso para mim, quando eu comecei a aparecer em palestra, e aparecer meu nome, e escrever livro, ele falou assim, ele me contou essa história dessa, não esquece que você é o burrinho, você tá levando Jesus na lomba. Eu falei, mas eu sou o burrinho que leva Jesus, cara. Já valeu. Nossa, tô bem pra caramba, né? Então é isso, encontrar esse equilíbrio, eu acho que é um desafio. Sim. Porque tem dia que a gente acha que a gente é o rei, e tem dia que a gente acha que a gente não é nada. Perfeito. E a gente não é nem o rei e nem nada, nós estamos ali no meio. Por isso que eu falo da física quântica, né? Tá vivo, tá morto, tá vivo e tá morto ao mesmo tempo. A gente é bom e ruim ao mesmo tempo. A gente tem o nosso lado que já está bem desenvolvido e que está funcionando, que é onde estão as nossas virtudes. E a gente tem o nosso lado obscuro, que não é o lado imperfeito, porque nós somos filhos de Deus, não somos perfeitos. É o nosso lado incompleto. Santo Agostinho fala que o mal não existe, que o mal é apenas a ausência do bem, como a escuridão é a ausência da luz. Eu acredito plenamente nisso, porque que Deus é esse que teria criado o mal? Ele criou o bem, o mal é a ausência, é o incriado. Perfeito. Né? Isso resolveu um monte de problemas filosóficos para mim também. Essa verdade, ela traz para a gente um bom fiel da balança, para que você ache esse equilíbrio. Tem aquela bússola, né? Exatamente. Isso daqui eu não sei fazer. Tá, vou aprender. Vai. Mas talvez não seja agora. Talvez não seja tempo suficiente para você aprender essa lição toda nesse momento. Talvez você esteja nos processos finais desse aprendizado, em que você está nos 99% de transpiração. Não interessa, faça o seu melhor, faça o que você pode fazer e se perdoe pelos teus erros, tentando corrigir os danos que ele provocou. Por isso que eu falo, abomine a culpa e abrace a responsabilidade. Né? A responsabilidade é o caminho da evolução, da felicidade. Coloca em movimento, né? Exatamente. A culpa, ela além de ser egoísta, ela te paralisa, você fica ali na autoflagelação, você fica alimentando essa
E as conexões que a gente começa a fazer vibracionais, né? Qual é a turma que eu trago para ficar comigo, né? É o povo que está no umbral. É isso aí, que está lá ruminando os erros do passado, usando como combustível o orgulho, né? E o fogo é a culpa. E fica lá ruminando. Não é o caminho. Eu sempre falo de Saulo, né, e Paulo. Quando Jesus apareceu para ele, caiu do camelo, gente, ele tinha acabado de torturar um, matar o outro. Qualquer um de nós entraria num processo de depressão profunda, enfiava a cara na areia ali, não queria sair nunca mais. Ele fica de joelhos e fala: Jesus, o que quer que eu faça? Senhor, o que quer que eu faça? Mas aquilo é um exemplo de responsabilidade absurdo, né? Vira de humildade. Vamos embora. Foi atrás e se transformou nos maiores apóstolos de Jesus. Outro dia o cara estava matando cristão. Entende? Então, é isso que é o grande exemplo de humildade. É Paulo. Não é? É o grande exemplo. Ele não ficou ruminando, ele não ficou chafurdando na culpa, ele correu atrás de consertar as burradas que ele fez. De dar um testemunho, de corrigir o curso. Quantos de nós é capaz de fazer isso? Quantos de nós que está de joelhos, levanta os olhos e fala: Senhor, o que queres que eu faça? Como eu posso servir? Como eu posso servir, exatamente. Né? Para me curar, né? Para eu ser quem eu quero ser e não quem eu estou. Né? Não. A gente está concluindo essa nossa conversa e eu queria que você deixasse então um recado para o pessoal que está em dúvida se eu vou ou não vou no MedMess. O que você poderia dizer para o pessoal? Não perca essa oportunidade, né? Além de ser um momento muito especial, em termos intelectuais, culturais, de informação, além da gente fazer essa conexão com outros irmãos que estão na mesma pegada que a gente, buscando as mesmas conquistas que a gente, você sempre tem uma vibração ali indescritível. É sobrenatural mesmo. A gente senta ali para assistir as palestras, você sente a vibração, a força, né? E olha que eu tenho um matabu na minha opinião, né? Minha mediunidade é bastante limitada. Não dá para ignorar a energia, né? E aí o pessoal fala: mas é caro, é só fazer a conta. Tem gente que critica, né? Mas, gente, quem é que aluga o auditório? Quem é que paga o som? Quem é que paga palestrantes internacionais? Os palestrantes internacionais, porque os nacionais vão todos por conta própria. Ninguém está ganhando dinheiro ali. Claro. Quem está ganhando somos nós. E aí você faz a conta em quantas pizzas você vai gastar naquele final de semana. Vale a pena. Vale a pena. Você vai se arrepender de não ir, né? Porque é um momento especial. É um momento de conjunção de almas que estão ali por um ideal universal. E por isso mesmo um momento muito especial.